Olá, você já ouviu falar em corrida de orientação, uma modalidade esportiva que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil e aqui na Paraíba também. Com um mapa, uma bússola e em meio à natureza, é possível mais do que competir. Tem uma experiência que faz bem à saúde física e mental. Quer entender melhor como funciona essa história? Quem vai explicar para a gente é Joacil Carlos, que é atleta de orientação e membro da Federação de Orientação na Paraíba. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Joacil também bem-vindo, bom tê-lo aqui. Boa tarde, é um prazer enorme poder estar com vocês aqui e explicar para o público, o telespectador da TV Câmara, como funciona o nosso esporte. Então deixa eu começar por essa pergunta mais básica mesmo, né? Eu falei nessa abertura, precisa de uma bússola, um mapa, e como é que acontece? Que regras existem? Que esporte é esse? A orientação, a gente costuma dizer que é o esporte mais justo que existe. É dividido por sexo, logicamente, por faixa etária e por nível técnico de conhecimento do esporte. Então a gente tem atletas com 10 anos e tem atletas com até 90 anos. De posse do mapa e de uma bússola, o atleta ele tem que percorrer os pontos pré-determinados pela organização e ganha o atleta que percorrer todos os pontos em menor tempo. Essa é a vertente do nosso esporte. A gente está vendo as imagens de mapa e bússola. São fundamentais para poder concorrer. Só tem participar. orientação se tiver mapa e bússola. Não tem como você conseguir orientar o mapa se você não tiver uma bússola. É impossível. Então, a bússola está para a orientação como a chuteira está para o futebol. Hoje você não tem aquela necessidade de sair todo mundo junto, né? Porque é calculado, na verdade, o tempo. É assim? Isso. Existem competições que as partidas são de 1 em 1 minuto, de 2 em 2 minutos ou de 3 em 3 minutos, depende do tamanho do percurso. Então, não há necessidade de sair todo mundo junto, porque o que vai contar é o tempo líquido, é o tempo de prova. Então, a partida ela é escalonada. A cada 3 minutos sai um atleta, justamente para evitar de que os atletas se encontrem e façam a pista todos juntos. Você falou nesse esporte democrático que é. A gente tem uma foto bem interessante de um senhorzinho, vou pedir aí para a Laís mostrar, né? Com bastante idade já, mas está ali e ele demonstra meio o espírito do esporte, né? Esse é o Mr. Araldson, né? O atleta mais velho em atividade no mundo. Essa foto foi tirada aqui no Brasil agora, no Campeonato Mundial de Master. Então aí a gente vê que não precisa de porte físico, de vigor físico. Você pode simplesmente fazer a pista toda caminhando. Daí o nome de não ter a necessidade de ser corrida de orientação. Porque nós vamos ter a vertente dela na bicicleta. Que é uma outra modalidade. No esqui, vamos ter precisão, que é para os portadores de necessidades especiais. Então, às vezes, você chama alguém para uma atividade dessa, a pessoa faz, eu não vou porque eu não estou tão bem fisicamente. Olha aí, Quer dizer, é possível também uma cadeirante participar da orientação. Ela vai ficar com o mapa dela e a bússola, ela vai orientar o mapa e a bússola e ela vai dizer para alguém com precisão onde está o ponto dela. E alguém vai lá e marca. E no final vai ganhar o atleta que conseguir acertar mais pontos. Então está aí provado que não precisa estar tão bem fisicamente para praticar o nosso esporte. Essa é a grande verdade. E em países com neve tem a modalidade também. Modalidade com esqui. Então, olha aí, o sistema é o mesmo, mapa e bússola. Como não é fácil se locomover na neve, então usa-se o esqui, também é outra modalidade praticada. Quem é que faz esse mapa, que determina a corrida esse mês, vai ser lá no Conde, por exemplo, e vai lá no ambiente, checa onde vão ficar, onde vai ser a área da corrida, como é que se faz isso? Isso, nós temos a federação, que nós definimos as datas, e temos os clubes que são responsáveis por organizar as etapas. Esse clube ele tem um mapeador, que é a pessoa responsável por fazer o mapa. Então ele faz o mapa e um árbitro da federação vai junto com ele
verificar a viabilidade da competição, se aquele local é viável, se não traz risco aos competidores, se existe local para estacionamento, uma vez que nossas etapas aí são em torno de 400, 450 atletas, se existe local para alimentação. Então, tudo isso é fiscalizado pela federação. O árbitro dá o aval, se vai acontecer ou não a competição. Mas o mapeador, ele faz o mapa e ele traça os percursos. Todo participante vai receber esse mapa, né? Isso que a gente mostrou no início. Precisa da bússola para poder se orientar. Isso. E precisa passar em pontos específicos, é isso? Os pontos, eles são pré-determinados pela organização. Você tem uma base eletrônica e você tem um chip que, ao inserir na base, ele vai confirmar a sua passagem. Em cada ponto? Em cada ponto. Tem ordem para seguir ou é independente Tem uma ordem específica que vai estar pré-definida no mapa. Quando ele terminar, ele vai lá na apuração, coloca o seu chip e sai um extrato com o que ele fez. Se ele deixar de passar em algum ponto ou, por acaso, passar em ordem que não seja do mapa, ele está desclassificado. O que é que pode definir o ganhador, Joacir? Porque me passa na cabeça, por exemplo, eu pego o meu mapa, traço ali uma estratégia aparentemente um pouco mais longa, mas livrei um rio que tinha, por exemplo. Um outro cidadão fez a estratégia dele tentando atravessar esse rio a nado. Isso pode definir se um vai levar mais tempo do que o outro? O que vai definir, o que a gente chama que é crucial, é a escolha da rota. Então, você escolheu a rota de contornar o açude e alguém teve pouca sanidade mental e preferiu atravessar a nado. Naturalmente, ele vai perder, porque você correndo foi bem mais rápido, mesmo que o percurso dele seja mais curto. Então, é a escolha da rota. Eu tenho uma elevação e o ponto está do outro lado da elevação. Eu vou por cima dela, vou subir e descer, ou eu vou contornar? Então, você tem que fazer esse cálculo. É o que a gente chama, a gente diz que a orientação é um dos melhores esportes do mundo por isso. Por quê? Porque é história, é geografia, é matemática, é física, é química, tudo está envolvido. Então, você tem um cálculo de distância. Então, basicamente, é a escolha da rota. O que vai definir o ganhador e, logicamente, o condicionamento físico. Se eu e você escolhermos a mesma rota, vai ganhar quem conseguir fazer aquela rota mais rápida. Tem roupas específicas para poder fazer esse esporte? Isso, a regra ela é clara, como diz lá o camarada do futebol. Os braços e as pernas devem estar cobertas e o atleta deve estar identificado com um número. Esse número para a gente ter um controle do atleta e os atletas que estão na pista. Então, as pernas e os braços devem estar cobertos. Deixa eu pedir para lá e soltar umas imagens também, para a gente analisar exatamente a roupa. Ali é uma foto sua, você está exatamente com pernas e braços cobertos. Braços cobertos. Como a vegetação ali não favorece muito, eu estou com braços e antebraços cobertos, né? Tem um pontinho ali, se eu não me engano, prisma que chama? É um prisma que a gente chama. Então, ali perto daquela árvore, para quem está em casa observando. Fui lá, passei o ponto e estou de saída dele para o próximo ponto. São os prismas que são os pontos para se passar ao longo da corrida. São os pontos pré-determinados pela organização. Deixa eu pedir a Laís agora assim, as imagens para a gente ir analisando. Acho que não deve ser no Brasil pela vegetação. Pela vegetação, né? Não é uma prova no Brasil. Mas as regras são mundiais, então ele também está com braços e pernas cobertos. Pernas e braços cobertos. E é assim mesmo, é no meio do mato, você pega seu mapa. Provavelmente aí você vai perceber que ela já memorizou a rota dela, então ela já sabe o que vai fazer, só até encontrar o próximo prisma. Provavelmente vai olhar de novo o mapa e vai sair para o próximo ponto e não deve mais olhar o mapa, ela vai memorizar. Atleta de alto nível, ele consegue memorizar toda a rota até o próximo ponto. Isso aí também faz uma grande diferença no rendimento. Deixa eu entender como é que esse esporte surgiu, Joacir, um pouco da história dele mesmo. Como é que chega no Brasil essa prática? A prática chega no Brasil pelos militares que foram para um campeonato mundial na Suécia e trouxeram a atividade para o Brasil. Já existia então na Suécia? Já existia na Suécia, Finlândia, que são os precursores da orientação. E os militares trouxeram para cá e ficaram praticando dentro dos quartéis. Como uma forma de exercício, de disciplina? Isso. Como uma forma também da própria atividade militar. O meio militar requer muita orientação nas atividades militares, mas aí eles viram uma necessidade de colocar os familiares, uma vez que eles estavam passando finais de semana fora de casa, e então colocaram
as famílias para participar, e com isso foi abrindo para o público. E hoje o nosso campeonato, basicamente, aqui na Paraíba, a gente tem mais civil do que militares praticando. Tá? E o surgimento mesmo da orientação pelo Major Quilander, estava cansado de correr. Ele só corria e não raciocinava, não fazia nada. Então ele chegou à conclusão que o ideal era correr e raciocinar. Então ele colocou alguns pontos, e ele ia correndo e tinha que passar num ponto, decorar para dizer no outro ponto. Então com isso aí foram vendo a necessidade de se fazer um mapa para que ele pudesse correr e procurar alguns determinados pontos. Então com isso que surgiu esse esporte aí, que a gente tem um sonho que logo logo torne-se olímpico. Tem crescido de fato no Brasil, aqui na Paraíba mesmo, os adeptos são cada vez mais? Muito. O crescimento é enorme. Nós vamos para o nosso 8º campeonato, e eu lembro que nosso primeiro campeonato, nossas etapas eram 70, 80 pessoas. Hoje a gente coloca 450. Campeonato brasileiro, que começou por volta de 1999, tinha em torno de 200 atletas. Hoje, uma etapa do brasileiro coloca mais de 600 atletas, então ele tem crescido muito. Em números reais, atletas filiados, somos mais de 15 mil no Brasil. Na Confederação Brasileira de Orientação, nós somos mais de 15 mil atletas. É possível chegar a ser um esporte olímpico? A orientação, vale salientar, que é reconhecido pelo COI. Como esporte? Como esporte, porque ela preenche todos os requisitos, todas aquelas vertentes do esporte, a inclusão social, o desempenho físico, a capacidade de raciocínio, a parte da sociabilização. Então, a orientação, ela preenche todos os requisitos. E tem o problema de ser ou não olímpico, é pela quantidade de praticantes e a quantidade de países, que são praticados em muitos países, mas muito concentrado ainda. Então, ela precisa espalhar um pouco mais no mundo para que venha a se tornar um esporte olímpico. A Federação Paraibana, ela vem a organizar essas equipes que surgem, os atletas que querem aderir, ela tem essa função, é isso? Nós gerenciamos o esporte na Paraíba. Quem tem que fazer essa parte é o clube. Então, nós somos 8 clubes filiados. Então, o clube é que toma conta do seu atleta, providencia o uniforme, providencia a filiação dele junto à CBO. E nós apenas gerenciamos o esporte, tomamos conta da disciplina do esporte, logicamente, a parte da execução do esporte, também com a federação, o mapa, a execução das etapas e a premiação final do campeonato, então, por conta da federação. Mas a parte de filiação, de treinamento, essa parte aí ela fica a cargo dos clubes. Bacana. Quero entender um pouco mais sobre esse trabalho da federação e mais sobre o esporte também no segundo bloco. Vamos fazer uma pausa rápida aqui, na sequência a gente volta falando mais sobre orientação. Até já!
Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre corrida de orientação, uma modalidade esportiva que tem ganhado cada vez mais adeptos aqui no estado. Nosso convidado é o atleta de orientação e membro da Federação de Orientação da Paraíba, Joacil Carlos. Joacil, a gente viu bastante imagem no primeiro bloco para entender um pouco mais sobre o esporte, quem não tinha conhecimento. Me passa pela cabeça se não há riscos. Você está no meio do mato, você às vezes está sozinho. O que é feito para minimizar riscos, se eles existem? O risco, todo esporte da natureza tem um risco. E ele é minimizado, como eu falei, pelo árbitro. Então o árbitro ele vai lá verificar se aquele mapa não oferece riscos. E os riscos naturais, uma vala, uma depressão, uma passagem de córrego, esse aí é a cautela que o atleta tem que ter. E um fato que foge do nosso controle são as abelhas, porque elas são sazonais. Então ela hoje está aqui, amanhã está ali. Então o mapeador, caso encontre, vai colocar no seu mapa que aquela área onde tem abelhas é uma área proibida. Então o atleta não deve passar, tem uma simbologia que o atleta entende que aquela área é proibida. E toda a nossa etapa tem uma ambulância e uma equipe médica caso haja algum incidente. Graças a Deus, vamos para o nosso 8º campeonato e nunca tivemos nenhum incidente. Mas a precaução existe, né? Sempre, a estrutura é necessária sempre, a estrutura necessária para prevenir, com certeza. E, assim, a cautela sempre do atleta. Existe uma simbologia dizendo a ele o que ele pode e o que ele não pode. Então, ele tem um barranco de 5 metros de altura, que é um barranco intransponível. No mapa vai ter a simbologia de barranco intransponível. Então, ele não pode ir naquela área ou querer pular aquilo, porque fatalmente ele vai provocar um acidente, quando na verdade a culpa é dele por não entender a simbologia do mapa. Em contrapartida, né, estar no meio da natureza e poder ter algum risco se não tiver essas cautelas, em contrapartida talvez seja o meio ambiente o principal atrativo, um dos principais atrativos da corrida, né? Esse contato que as pessoas têm. Isso, as pessoas, a gente chega à conclusão que as pessoas cansaram de correr na rua, então elas vão procurar outros esportes, tipo mountain bike, a escalada, e aí a orientação se encaixa nesse termo aí de esporte da natureza. Então talvez essa seja a grande vertente do esporte. Não pode ir querer correr a orientação achando que é aventura, que lá você vai encontrar a maior aventura de sua vida. Não é essa a ideia do esporte. A ideia do esporte é apenas o contato com a natureza de uma forma organizada e de uma forma tranquila. Não tem lá uma aventura, você não tem que sair escalando ou desescalando, não tem nada disso. Eu acompanhei há alguns anos, faz uns 3 anos que eu acompanhei trabalhando, inclusive, uma corrida, e observava também que gera-se uma grande confraternização, na verdade. Você vê famílias inteiras, você vê amigos que acabam se vendo a cada etapa, termina a corrida, tem uma mesa de frutas, uma roda de conversa, uma coisa assim. O esporte tem muito disso também. O slogan da nossa confederação é orientação, o esporte da família. Então, ela tem isso que você falou, você foi lá e verificou. Então, somos 8 clubes filiados e mais uns 3 ou 4 em processo de filiação. Somos apenas rivais no esporte, mas é como você falou, quando termina, os atletas de uma mesma categoria, eles se sentam ali e eles vão debater os seus mapas, o que é que você fez, por que é que você ganhou, aqui você foi por onde, ali você fez o quê. Então, essa parte do esporte, ela é fantástica. Alguns clubes organizam até um churrasco quando
termina em pessoas de outros clubes. Então tem essa confraternização toda. Existe uma troca de camisa de clubes, então você vai ver muitas vezes atleta de um clube que ele pontua por um determinado clube correndo com camisa de outro clube. Então isso é natural. O esporte ele tem esse lance da confraternização entre os clubes e entre as pessoas. E que relatos, Joacir, são comuns de se ouvir de pessoas talvez antes sedentárias ou talvez cansadas mesmo, como você falou, do esporte do dia a dia, o esporte dentro de academia, dentro de quatro paredes. O que é que se ouve de quem adere à orientação? Primeiro a gente tem que tentar entender como fazer para aderir à orientação. Então tem que ter um curso básico para você entender o que é o esporte, como o esporte funciona, entender a simbologia do mapa, entender a bússola. E aí você vai lá, vai praticar o esporte. Essas pessoas que são colocadas no esporte desta forma, elas chegam dizendo que é o esporte da vida dela, que ela descobriu a melhor coisa do mundo. Em contrapartida, os curiosos, e aí eu desaconselho totalmente a entrar no esporte sem entender nada, eles dizem, eu vou lá porque eu fui militar, eu fui escoteiro, eu sei como funciona a bússola. Ele sabe como funciona a bússola, mas ele não sabe nada do mapa. Ele não entende a simbologia do mapa. Ele vai entrar lá, ele vai se perder lá na floresta, vai ficar lá um tempão, aquela atividade não vai ser prazerosa para ele, e quando ele chegar, aquilo ali, ele não quer nunca mais praticar na vida dele, é o que a gente escuta. Mas por quê? Porque ele foi colocado no esporte de forma errada. O esporte foi apresentado para ele de forma equivocada. Então, as pessoas que são colocadas no esporte de forma correta, elas não deixam mais de praticar. Esse é o que eu falei, nosso primeiro campeonato tinha 100 e poucos e hoje são 400. Então, depois que você vai lá e você entende o funcionamento da bússola, entende o mapa e faz a sua pista, e quando você termina, se confraterniza, tem uma água, tem uma fruta, tem um suco, então você vê um esporte, e um esporte, claro, barato de se praticar. Você precisa de uma bússola que você consegue em torno de R$20, o tênis, que é um tênis que você já tem, uma calça e uma camisa. É ainda mais democrático se a gente analisa por esse lado também. O lado do custo, né? Então, resumindo, se eu quero hoje aderir à orientação, eu tenho que primeiro fazer esse curso. Isso. É isso, essas orientações. Onde é que eu busco essas orientações? O curso de iniciação. Nós temos um site, que é o site da federação, é www.orientaçãoparaíba.com.br. Lá no site você vai encontrar o link dos clubes. Eu não vou mencionar nenhum clube para não ser injusto. No site da federação tem os clubes. Você procura um clube e o clube vai te dar a instrução mínima para que você possa adentrar ao esporte. Essa é a forma correta de se adentrar ao esporte. Não é chegar às vésperas de uma etapa e dizer, eu quero participar, eu quero conhecer. Não é a melhor forma de se entrar no esporte. Às vezes pode ser até perigoso no sentido de uma pessoa completamente sedentária começar a se mexer de uma hora para outra, né, sem nenhum tipo de orientação. Isso, e não é uma atividade corriqueira, não é uma atividade normal, igual a corrida na beira da praia. Então é uma areia fofa, é um pedregulho, tem que se baixar para passar uma cerca, tem que pular um barranco, tem alguns obstáculos ali naturais que você tem que transpor e de repente se não tiver numa capacidade física ideal, pode ser que venha a ter algum problema, realmente. Voltando para o trabalho da federação, Joacir, como é que tem sido organizado essas etapas? De quanto em quanto tempo? Como é que os clubes fazem para participar? Os clubes, na nossa assembleia, os clubes eles se candidatam para montar a etapa. E é dado prioridade aos clubes que já montam etapas. Então, 2015 serão 6 etapas. Começa em março, termina em novembro. Então, de março até novembro, nós temos ali 6 etapas organizadas por 6 clubes diferentes. É de fundamental importância isso. Não é o mesmo clube organizando sempre. Então, vai mudando o clube. E com isso, mudam as etapas. Uma etapa vai ser mais bem organizada, digamos assim, do que outra. Vão ter algumas coisas numa etapa que não vão ter em outra. Então, os clubes eles têm essa preocupação, claro, de fazer sempre a melhor etapa, né? Então, são 6 etapas no ano de 2015. E há o campeão de cada etapa ou só um campeão final das 6? Não, só o campeão total do campeonato. Do ano inteiro. Do ano inteiro. Isso, então, são 6 etapas.
E o atleta ele tem que participar de pelo menos 3 etapas para ele poder concorrer ao campeonato. Então, cada categoria vai ter o seu campeão. São mais de 50 categorias. Falta alguma coisa, Joacil, para o esporte ser ainda melhor valorizado? Às vezes a gente traz aqui para o programa algum esportista de uma modalidade não tão popular, às vezes cantores também relatam a mesma coisa, às vezes uma dificuldade da sociedade mesmo entender que é esporte, que funciona, que faz bem, e do poder público, às vezes, de empresários, às vezes, que poderiam ali dar algum tipo de suporte. Tem esse tipo de dificuldade na orientação também? A orientação, eu diria que ela tem uma dificuldade maior, que o retorno de mídia dela é apenas a partida e a chegada. Você patrocina o atleta, mas depois do momento que ele partir e ele se embrenhar lá na floresta, ele não está levando tua marca. Então, a orientação ela ainda tem essa preocupação aí do retorno de mídia. Mas, assim, a gente sente a dificuldade. Por quê? Porque nós montamos etapas basicamente fora de João Pessoa, Conde, Alhandra, Pitimbu, algumas cidades onde o poder público ela não fornece nenhuma ajuda para o esporte. E a nossa ajuda vem basicamente da inscrição mesmo do atleta, né? E os clubes é que conseguem algum patrocínio com as empresas privadas. Mas a federação ela vem apresentar um projeto agora na Secretaria de Esportes para ver se a gente consegue viabilizar um patrocínio para 2015, baseado nos nossos 7 campeonatos que fizemos aí, muito bem organizados, para ver se a gente consegue uma verba da Secretaria de Esportes do Estado. Eu ia te perguntar exatamente, né, como melhorar essa visibilidade, como atrair mais, se você apontaria uma solução. Você acha então que é o dia a dia mesmo, é pegar o histórico que já existe e mostrar que as pessoas estão aderindo, o esporte está crescendo, o caminho é esse mesmo? O caminho é esse aí, com certeza. Vamos montarmos arenas, que a gente chama tanto de partida quanto de chegada, com a iniciativa privada, que ela vai lá colocar a marca, vai colocar o seu stand. A gente já teve uma empresa que foi lá, montou seu stand lá, vendeu seus lotes, foi bem interessante. A gente montou a prova dentro do condomínio. Então o atleta foi lá, correu a orientação e a empresa ainda vendeu alguns lotes. Quer dizer, então esse tipo de iniciativa que a gente vai tendo para a gente dando essa melhorada no nosso esporte. Bacana, a gente precisa encerrar. Quero te agradecer a presença, desejar sucesso. Esporte é disciplina, esporte é educação, esporte é saúde, então tomara que cresça cada vez mais. E volta aqui sempre para falar das etapas, para trazer mais informação sobre a orientação. Será sempre um prazer poder falar desse esporte aí que eu tanto amo. Se você está cansado de correr na orla de Cabo Branco, vamos para as trilhas, vamos praticar orientação. A bússola é muito barato. Um tênis é o que você já tem, eu falei, a calça, você tem uma calça comprida, a camisa de manga você já tem, então procura um clube, deixa o site mais uma vez, orientaçãoparaíba.com.br, lembrando que não tem a cedilha, o acento, vê lá o link de um clube, procura o clube, faz um contato e vamos praticar orientação. Já entra 2015 esperando as datas da próxima Logo, competição. Semana que vem já estamos divulgando o calendário de 2015. Então já dá para o pessoal se programar. Massa. Muito obrigado pela presença mesmo. Obrigado. O Câmara Aberta de hoje termina agora. Se você quiser sugerir uma entrevista, manda sua mensagem para a gente pelo Facebook. Nossa fanpage é TV Câmara JP. Lá também é possível rever este e outros programas. A gente espera. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.